Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ítalo de Moraes. Eu faço medicina na Universidade Federal do Paraná. Eu tô aqui para mostrar para você como funciona a planilha exclusiva da comunidade Gabarita Veste. Eu criei essa comunidade para os vestibulantes que querem ter alto desempenho no Enem. Nessa planilha você vai poder controlar todas as suas revisões, quais matérias são mais importantes para o Enem, gerenciar o seu desempenho nos simulados e controlar todas as suas notas da redação. Se você quiser saber mais, fica aqui que eu vou te explicar agora. Certo, galera? Aqui é a interface inicial da nossa planilha do Gabarita Veste. Tem todas as matérias que o Enem cobra e aqui embaixo também tem o controle de simulados e o de redação. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a parte de matemática. Olha só, é bem fácil, é só você clicar lá no botão, já vem para a página de matemática. Nessa parte esquerda aqui tem toda a categorização desses assuntos. Então vejam que aqui na letra A são os assuntos que estão entre os mais importantes, os mais recorrentes para o Enem. Se for um pouco mais abaixo, já vem os assuntos da letra B. E preste atenção no seguinte, que aqui tem o assunto e a especificação dos assuntos. Então, quando tem alguma especificação a mais, sempre vai estar nesse lado aqui, para você não ter dúvidas de qual assunto você está lidando. E como é que funciona aqui o preenchimento dessa planilha? Nessa coluna aqui, temos a base teórica inicial. Se você já tem uma base, você já pode colocar aqui sim. Se você não tiver, deixe em não. Vai fazer o processo tradicional de estudos, né? Claro, conforme as minhas aulas você já vai saber como é que funciona. Quando você não tem noção da matéria, você precisa ter uma base teórica inicial. Aqui MMC, por exemplo, depois de você ver a aula, fazer as anotações, tudo direitinho, você vai e coloca sim. Você fez a base teórica, fez o seu material de apoio. Depois você vai utilizar o meu método de divisão das questões, que é o seguinte: no primeiro bloco de questões, você vai fazer a absorção inicial. São as questões de reconhecimento. Você vai apenas preencher aqui com a quantidade de questões total que você fez. Por exemplo, se você fizer 20 questões. E depois com a quantidade de acertos. Se você acertou, por exemplo, 15 questões. Automaticamente a planilha vai fazer esse cálculo da porcentagem de acertos. Depois disso, você vai ter que fazer a correção dos seus erros. Quem é meu aluno sabe como é importante fazer essa correção de erros para que você tenha diagnósticos e consiga ter um direcionamento do que fazer nos próximos passos. E aqui na planilha você vai poder controlar quando você faz essa correção de erros ou não, para não ficar pendente. Então, se você fez a correção de erros aqui no nosso exemplo de MMC, você vai em sim. Nessa coluna aqui você vai colocar a data em que você fez essas questões, desse primeiro bloco de MMC. Por exemplo, 20 de julho de 2021. E logo após, você tem o espaço para colocar as observações, como por exemplo, qual foi a sua maior dificuldade, ou então o que é mais importante você lembrar aqui conforme você aprendeu. Pronto, então aqui está preenchido todo o seu processo de aprendizado de aritmética básica MMC. Então você vai ter esse controle da quantidade de acertos, se você está indo bem ou não em cada assunto, se você fez a correção dos seus erros, que é de suma importância para um estudo estratégico, a data que você fez e as observações. Além disso, você vai poder aplicar a minha técnica de camada de revisão. O que é isso? É você fazer a divisão de diversos blocos de estudo para que você consiga espaçar as questões e ativar a sua memorização de longo prazo. Dessa forma aqui, temos o bloco 2 de questão, que você pode se programar para fazer depois de alguns dias, e assim consolidar ainda mais a sua memorização. Agora, para você voltar para a página inicial, é só clicar aqui, página de início, que é muito fácil, volta para o nosso menu inicial. Da mesma forma, você vai ter todo esse controle em biologia, química, física, história, geografia, filosofia, sociologia, linguagens. Você vai poder controlar as suas revisões, as suas porcentagens de acerto. Além desse controle por matéria e por assunto, você vai poder controlar os seus simulados, que são de suma importância para treinar a sua estratégia de prova. Então, clicando aqui em controle de simulados, você vai diretamente para essa página. E aqui funciona da seguinte maneira. Eu coloquei como exemplo o meu Enem 2020 impresso, como se eu tivesse feito um simulado. Logo após, você pode colocar a data e se você fez a correção de erros, que também deve ser feita nos simulados. Aqui você pode ver os cálculos dos totais de acerto. Ou seja, tudo é calculado automaticamente, você vai botar as observações conforme o que você fez nesse simulado. Você pode colocar, alcancei tal parte. Eu adotei tal estratégia de prova. E assim você vai fazendo os testes da sua estratégia de prova e vendo o que dá certo e o que dá errado para você. E agora basta você preencher cada área do conhecimento conforme a quantidade de questões do simulado que você fez. Aconselho que sempre você faça os simulados com a mesma quantidade de questões do Enem.
que no caso é 45 questões por área. Mas se por acaso você estiver fazendo simulados de outros tipos de prova, você pode colocar aqui as quantidades totais de questões por área e a quantidade de acerto. E automaticamente sua porcentagem por área vai ser calculada aqui. Você também vai colocar aqui as observações conforme a área. Então percebam que aqui tem as observações conforme o panorama geral do seu simulado e aqui por área. Então veja que eu coloquei já os meus acertos em matemática, que foram 36, ou seja, 80% de acertos. Natureza, 41 de 45, 91,11% de acertos. Em humanas, 39 de 45, 87% de acertos. E em linguagens, 38 de 45, que foram 84% de acertos. Automaticamente, quando você coloca esses valores, a planilha vai e soma aqui o resultado geral, que foi de 154 acertos em 180 questões, ou seja, 85,56% de acertos. E assim você vai poder ter todo o controle do seu andamento durante o ano, de todos os simulados que você fizer. Com as anotações das observações que você vai colocar aqui, você vai ver qual foi a melhor estratégia de prova para você em cada simulado. Dessa forma, você vai poder fazer ajustes constantes na sua estratégia de prova. Clicando aqui em página de início, você volta para o nosso menu inicial e, por fim, você vai ter o controle de redação. Então, quando você fizer simulado com redação, é aqui que você vai colocar também as suas notas. E aqui estamos na página de controle de redação. Nessa primeira parte, você vai colocar os dados das redações que você fizer e nessa segunda parte das reescritas. Eu coloquei como exemplo a minha redação do Enem 2020, enviada para correção. Quando você enviar, coloca o sim, já fica aqui verde automaticamente. Você vai colocar suas notas por competência, então aqui estão as notas, e a pontuação total é somada automaticamente. Aqui nessa parte você vai colocar se você fez a revisão de erros, que é de suma importância também na redação, para que você detecte quais são seus pontos fracos, para que você consiga reverter esses pontos fracos. Feita essa revisão de erros, você tem que fazer a reescrita. Se você fez a reescrita, coloca aqui sim. Recebendo a sua correção, coloque as notas aqui por área, por competência. A sua pontuação vai ser somada automaticamente e você também tem que fazer a revisão de erros da sua reescrita. Por fim, você tem esse espaço aqui para colocar todas as observações sobre esse tema específico que você fez. Você pode anotar o que você pode melhorar, anotar aquilo que você tem que saber para as próximas redações. Depois que você fizer as anotações de redação, só clicar em página de início, que você vai voltar aqui para o menu inicial, facilmente, prático, você não tem dificuldade nenhuma, tudo é calculado automaticamente. Vejam a importância dessa planilha para que você tenha um controle do seu avanço no cronograma, para que você controle as suas revisões, os seus simulados e as suas redações. Ou seja, você vai ter um gerenciamento completo da sua preparação para o Enem. Agora que você conhece a planilha exclusiva do Gabarita Veste, convido que você faça a sua inscrição e participe da minha comunidade. Eu fiz essa comunidade especialmente para que você tenha maior proveito nos seus estudos, tenha qualidade no seu tempo. Se você quer participar, acesse queromedicina.com.br/gabaritaveste e garanta sua vaga, porque é por tempo limitado. Não deixe para a última hora para você não correr o risco de ficar de fora. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e eu te aguardo na Gabarita Veste.